Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. nós queremos A nossa liberdade. Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos. É o programa que decorre aqui na MBC TV, no quadro da celebração dos 50 anos da Independência Nacional. É um programa que pretende, acima de tudo, trazer personalidades que contribuíram com o seu saber, com a sua força e determinação, mas também patriotismo para a construção deste país, que ainda tem muitos desafios, mas o facto é que 50 anos depois, o país, de facto, pertence a todos nós moçambicanos. Para esta noite, temos também como convidado o Dr. Pedro Taim. É uma pessoa muito conhecida, que já exerceu várias funções no Estado moçambicano, mas se calhar hoje vai trazer aqui uma abordagem que poucas pessoas sabem do seu contributo, e a ideia mesmo é essa, trazer detalhes novos daquilo que foi o vosso trabalho, ainda jovens. Por isso eu queria começar mesmo por 74. Onde é que o jovem Pedro Taim estava em 1974? Em 1974, eu encontrava-me em Tete, em Caborabassa. Como sabe, eu sou um daqueles jovens que introduzi a Frelimo na barragem de Caborabassa, porque o regime colonial tinha tomado medidas de lá não entrar os elementos da Frelimo. Eu sou um deles que fui encarregue essa missão porque tinha uma posição de gerente da Sugecil. E é por essa razão que eu me encontrava em Caborabassa, em 1974. E a partir daí chegam os acordos de 7 de setembro de Lusaka. Há uma ideia de que é um país novo que vai nascer, é marcada a data da independência. Quais foram as suas tarefas a partir daí? Nós, quando se assinou os acordos de Lusaka, recebemos a instrução na altura, transmitida através do chefe do Departamento da Defesa, José Moyan, para mantermos com que a barragem não fosse sabotada, porque penso que sabia também dessas ideias de sabotagem da barragem. E tivemos a fazer o trabalho de preparação para recebermos os nossos camaradas nessa altura, quando recebemos o Antônio Amataia, o João Aleixo Malunga e outros, para iniciar o trabalho de comissariado distrital da Frelimo. Isso é em Caborabassa? Isso é em Caborabassa. Depois, Maputo, como é que chega a Maputo? Não, tanto é evidente que depois, por isso mesmo que fiz parte do grupo do jovem que recebeu o presidente Samora na visita do Guma Maputo. Portanto, isso já é em 75, quando ele vinha para declarar a independência total e completa. E mais tarde fui nomeado secretário das Relações Públicas no gabinete do governador em 1976, e acumulando com as funções daquela delegação que na altura significava de segurança. E, portanto, passei estes anos em Tete, casei-me estando em Tete em 76, tive filhos lá, e mais tarde que fui transferido por decisão do presidente Samora já para o sul do país, isso é em 1981. Fiquei em Maracuã, em Manhice, há pouco tempo. Penso que também sabe que foi graças a nós que conseguimos o Centro de Preparação Político-Militar de Minguim, e depois disso fui transferido para Maracuã, com aquela acumulação de funções que também só é isso. Fala-se muito da sua ligação com o processo do lançamento do Metical. É possível nos contar um pouco esse episódio? Muitas pessoas que não têm conhecimento disso. Sim, quando fui da troca do Metical, eu encontrava-me em Mutarara. E nós fomos chamados para a sede, para a capital provincial, num encontro que não se disse qual era o assunto, qual era a missão. Chegaram, só disseram para trazer pelo menos uma ou duas camisas e duas calças. Chegamos lá,
encontramos que o local onde íamos reunir, afinal de contas, depois de entrar, já não podíamos sair. Fui encarregue a missão de chefiar a equipa que ia trocar a moeda ao nível do distrito de Mutarara, mas tínhamos uma localidade que era preciso passar por Malau. A questão que se coloca é que as condições, portanto, as relações entre nós e Malau não eram tão bem, não eram tão boas, para além daquilo que também conhece, e nós começamos a ver como é que havíamos de fazer para passar por Malau com tanto dinheiro. E surgiu a ideia, que por acaso eu que surgiu a ideia, olha, vamos chamar o diretor da saúde e nos arranjar a farda da saúde. Então, neste caso, eu mandando, fiquei com a de médico, o adjuntamento tinha de médico, os outros eram enfermeiros. E assim saímos, passamos e dissemos aos malauianos que íamos trabalhar lá, numa localidade, no âmbito da vacinação, que havíamos voltado. Também nós nos dávamos bem, usando a língua lá, o Nhanja. Até nos escoltaram. Nós a trememos, porque o dinheiro era muito, e fomos dirigir essa operação e voltamos. E, felizmente, não nos aconteceu nada. Depois dissemos, quando chegamos à província, ao distrito, nós informamos ao governador e ao comandante militar agora. A operação já estava, com o dinheiro já trocámos e que estávamos já na sede dos sítios. Mas como vocês passaram em Malau? Então nós, porque aí era risco próprio. Nós tivemos que dizer o que fizemos. Olha, tivemos que distribuir aos soldados e outros camaradas que faziam parte da operação roupa da saúde, que era para não sermos desconfiados. Então, o presidente Zamora mandou o governador para dizer que nós estávamos de parabéns. Contado o dinheiro não faltou nem um centavo. E eu penso que esta como dizia na altura os que estavam dentro do Banco de Moçambique, nunca esperavam aquela operação, porque todos nós, na altura também não tínhamos helicóptero, mesmo que tivesse, não era possível passarmos por Malau. Então foi assim que dirigimos aquela operação, que eu considero com muito sucesso. E ninguém teve apetite de surpreender. Esse que é o ponto. Por acaso, não houve nem um centavo. No contado, o dinheiro estava todo ele completo. Porque, como penso que sabe, naquele tempo, o que contava muito era o patriotismo. A pátria estava nos corações das pessoas. E de nós todos, jovens, né? Por exemplo, como é, eu imagino se fosse hoje, não sei o que havia de ser, éramos capazes de serem buscados pelos próprios camaradas. Então é isso. E eu penso que isto, para mim, foi uma grande escola. Foi uma grande escola, porque quando recebi as missões já para fora do país, eu próprio não tinha noção que aquilo que fizemos era uma coisa muito importante. E depois, mais tarde, penso que também acompanhou a Sua Excelência o Presidente Samora Messias Machel, quando começou esta guerra da guerra, enviou uma delegação especial, que era portador de uma mensagem. É essa a razão também, por isso que eu fui incluído na delegação. Estava o camarada Zacarias Copela, que era o secretário-geral na altura, para irmos entregar a mensagem ao Camus Banda. E é claro que o Camus Banda, acho que soube um pouco da minha história. Naquela audiência, acabou-me oferecendo mais dinheiro, porque ele dava dinheiro, era tradição para ele, e deu mais uma capelana para a minha esposa. Dava dinheiro porque ele gostava. Não, era uma maneira dele de dava dinheiro, peixe e penso e farinha. Era uma maneira de demonstrar que ele estava satisfeito. Era a primeira delegação que o presidente mandava para Malau. Né? Embora tínhamos relações diplomáticas, estava lá o nosso embaixador, Amos Manja. Uma das questões também que eu queria colocar, entre 75 a 80, são os chamados anos de chumbo. O que mais lhe marcou naquela altura? Um país com carências, um país novo, mas está aqui a dizer que, de facto, havia esse amor à pátria. O que vos movia, essencialmente? É muito e jovens, acima de tudo, sim, a maior parte. É muito. Portanto, penso que também soube que eu fui encarregue para o Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança
portanto, em estima com os tanzanianos para apoiarmos a luta de liberação do Zimbábue. E também na minha área lá, nessa altura, eu estava ligado para garantir o abastecimento às nossas forças e as operações nessa matéria. Penso também que acompanhou que nós conseguimos realizar esta, apesar de termos sido atacados, um ataque de grande envergadura, mas nenhum saco desapareceu, nenhum fardamento desapareceu. E nós tivemos que tomar medida de esconder as coisas em sítio muito seguro. E quando houve calmia, tivemos que ir buscar as coisas e voltamos para Mutara, para Estima. Agora, a pergunta que me está a colocar é muito séria. O que fazia nós naquele momento? Primeiro, era que havia um alto sentido de patriotismo. Segundo, alto sentido de responsabilidade. Terceiro, havia disciplina. São esses assuntos que eu penso, são esses os passos que eu penso que nós conseguimos, né, cumprir. E também o fato de saber que as missões, você recebeu uma missão diretamente pelo presidente Samora, você próprio sentia orgulho. Então havia quase de competição entre nós como jovens. E penso que acompanhou quando eu fui nomeado em 76, eu nasci em 1954, recebi uma viatura nova, 504, com comunicações e tal. Nem sequer era casado ainda. Então só estou a imaginar o que é a alegria. E era preciso honrar. Era preciso honrar as missões que nós recebíamos na altura. E durante esse período, antes de começarmos a entrar para as outras missões internacionais que recebeu, queria focar o que mais lhe marcou durante esse 74. A independência também foi um grande marco para todo moçambicano que naquela época era nascido, mas começou a exercer tarefas como dirigente muito cedo. Muito cedo. Está a falar aqui de carreira militar, não tinha medo da morte, não por isso. Não, vou até lhe contar um outro episódio. Quando o presidente Samora vem a Borabassa para visitar a barragem, portanto, houve também um episódio com a polícia portuguesa. Não queriam conduzir a motorizada a escoltar o presidente Samora. A tendência foi de sabotar. E apareceu uma situação que perguntava, mas quem sabe conduzir moto? Aquelas motos grandes da polícia. E eu, na inconsciência, disse, não, eu vou conduzir. Um camarada perguntou para mim, você está bom de cabeça, sabe o que é essa moto mata? Está bem, vou conduzir. Por quê? Porque eu tinha ganho um motocross nos meados de 71 na Beira. Sabia mesmo conduzir moto. E assim fiz parte daquele grupo que desci conduzindo a moto, daquelas motos grandes, não é? O camarada Amado de Miquidade, que neste momento é nosso embaixador no Ruanda. Ele é uma das pessoas que ficou muito admirado. Eu pensava que você está a brincar. E fomos e voltamos. Como sabe, a barragem tem aquelas descidas muito perigosas. Mas com a euforia, nós fomos, voltamos, não nos aconteceu absolutamente nada. Era fervor revolucionário. A revolução estava nas veias. Exato. Exato. E uma das coisas que também que eu queria colocar, depois recebe uma das missões, tarefas eventualmente que teve naquela altura, é liderar esse processo de jovens moçambicanos que foram para a RDA, para estudar na RDA e por aí. Como é que foi esse processo? Este processo foi um processo, de facto, muito sério, porque havia os acordos de 24 de fevereiro de 1979, que eles, tanto estavam divididos em área de educação, técnica profissional e a área dos jovens que iam fazer a formação com o objetivo de vir trabalhar nos grandes projetos definidos pela RDA na altura. E, no entanto, eu fui encarregar as duas coisas, né? Porque é para representar o Ministério da Educação e Cultura e representar o Ministério do Trabalho. E depois, nessa altura, tinha a missão, era primeiro secretário da Embaixada. E, mais tarde, não era só a RDA onde nós estávamos acreditados na Checoslováquia, na Polónia, na Hungria, tudo.
daqueles países. Exatamente. E, portanto, era uma missão muito complexa. Mas nós pensamos que é bom, porque alguns quadros que estão aqui no país, posso falar da doutora Benigna Zimba, passou das nossas mãos, o doutor Alcide Guenha passou das nossas mãos, o doutor... São vários. Portanto, não é verdade aquela teoria de que foram recrutados miúdos para serem explorados. Não é verdade. Quer dizer, Não, era mesmo para eles serem formados, a ter profissão, para ver servir o país. Era preciso procurar. Então, o projeto dos 400 mil hectares, quem havia de fazer? Quem havia de... Esse era Cabo Delgado. Niassa, sim. E a questão da indústria têxtil. O problema é que os objetivos da foi desviar. Houve essas destruições maciças e inviabilização daqueles projetos. É evidente, as pessoas depois vão dizer que era isso. Mas também penso que eu poderia dar aqui um episódio. Sabe que quando iam jovens pela primeira vez, nós íamos fazer expensão, onde vão ficar. Quer dizer, verificar se o quarto tem casa de banho, se tem televisão, se tem um sítio onde eles vão comer. Tivemos um episódio numa localidade aí, porque no nosso país, na altura, 84, 85, havia muitas dificuldades. Então, os nossos compatriotas, quando chegaram lá, foram pagos o primeiro dinheiro para a recepção social. E eles foram comprar as galinhas todas numa localidade, por exemplo. Sabe que o alemão só compra um pedaço. E depois se compra dois pedaços, então um é asa, outro não compra 4 pedaços ao mesmo tempo. Então os nossos jovens estavam com aquela de que aquilo vai acabar. Foram comprar. Tive uma situação muito difícil, fui chamado lá no Bureau Político para dizer o que está acontecendo. E eu próprio não estava a perceber o que aconteceu. Mas depois eu disse, dá-me tempo. Eu peguei mim com os meus colegas, fomos ter reunião. Eu disse, não vai acabar. Vocês não precisam de comprar tantas galinhas assim. Mas então ele disse, mas é que se acabar. Não vai acabar. E assim se resolveu um problema que, sem ser resolvido na altura, podia ser um grande problema. Portanto, eles como vinham do país em grande dificuldade. Pensava que também a loja de abastecimento, a bicha de companhia, é melhor comprar tudo. E guardar. Depois eu fui ver nas geleiras, né? Sim. Porque eles tinham a geleira, fui encontrar uns com 4, outros com 5 galinhas. Epa, não podiam ter feito isso. Então lá pedi desculpas já ao governo alemão e eu garanti que não havia de acontecer mais. Disseram, o que é que você fez? Não, eu trabalhei com a minha gente. Porque não sei se sabe qual foi a minha ida lá. Por quê? É porque o delegado que estava lá tinha desertado Portugal para se juntar à Alemanha. Então, para ele, aquilo era um grande escândalo. Então, pediram ao presidente Samuel que era preciso enviar um jovem capaz de impor ali ordem, capaz de não sei o quê. E quando nós outros fomos selecionados para ir para lá, entendeu? Quando nós fomos enviados para a Alemanha. Para repor a ordem. Era para repor a ordem. Então, para imaginar, não era uma tarefa fácil. Mas conseguimos, tínhamos lá bons jovens, que alguns até estão a trabalhar aqui, mesmo quando eu fui mandado para a África do Sul, também os formados nas minas, levei muitos para lá. Quais eram os critérios que usavam para recrutar esses jovens? O critério era a representação, a unidade nacional. Não eram só jovens de Maputo, vinham de lá, das províncias, dos distritos. Sim, era a representação. É muita gente. Era muita gente. Era muita gente. E, para além dessa questão, e depois, o acordo, o que previa concretamente? Era só formação, trabalho? O acordo previa também que eles tinham mandado uma parte do seu salário para Maputo, para Moçambique. Sim, para quando eles voltarem cá. E não só isso, ajudar a família deles cá. E tanto, era uma das cláusulas do acordo de 1970. E sabe-se que depois de 77, portanto, temos a guerra, a destruição
que aconteceu, que todo mundo conhece, em algum momento chegou a duvidar que a República recém-independente podia sobreviver a este cerco, digamos assim, militar que estava a ser lhe imposto? Sim, chegou. Porque, como sabe, nós não ficamos independentes e logo começou a guerra de desestabilização da Rodésia do Sul. E quando a Rodésia do Sul cessou, não é? Retomou a atividade o apartheid da África do Sul. E penso que está se recordando também que o presidente Zamora fez muito esforço para acabar a guerra, razão pela qual eu fazia parte da delegação do acordo em Gumata. O objetivo daquele acordo era para cessar as hostilidades do regime da África do Sul, do apartheid, a Moçambique. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Mesmo depois da assinatura daquele acordo, houve muitas destruições. E é pena que as pessoas não estão a perceber que quando os moçambicanos são postos a lutar um ao outro e depois nós conseguimos resolver, era preciso capitalizar isso para que nunca mais no país podemos ter uma situação igual. Acha que não se consegue, não se percebe isso? Acha que há uma espécie de, a cada ciclo, há uma instrumentalização de uma parte do grupo de moçambicanos para lutar contra os outros? Sim. E eu penso que não queria falar nada de política, mas eu queria aqui mencionar um ato que muitos não estão a perceber. Aquele ato do presidente Daniel Francisco Chapo, de reunir com todos os partidos e eles arolar as matérias que nos dividem. E depois mandar para a Assembleia para se tornar lei, diálogo nacional. É bastante importante. É muito mais profundo do que aquilo que muitos pensam. Por quê? Porque a nova geração, aqueles que não acompanharam nem a luta de libertação nacional, nem a guerra dos 16 anos, nem outras dificuldades. Então eles não tinham nenhuma base para poder saber que país vão viver. Mas então, com aquele diálogo, nós vamos ter a possibilidade de discutir abertamente. E é evidente, juntar as ideias, não é? De ontem, com ideias frescas de hoje. Nós já hoje temos internet, temos Facebook, uma coisa que acontece na América, em França, na Inglaterra, em um minuto nós já sabemos aqui. No nosso tempo, não. No nosso tempo era preciso você ter alguém que te manda jornal, não é? Por isso que o 10/10, sempre que viesse, era uma vez por semana, nós tínhamos que ter a mala diplomada para nos trazer jornal. Jornal, e depois não era só para mim como chefe. Tinha que mandar jornais para os outros compatriotas nossos que estavam distribuídos em várias províncias, em Leipzig, em Dresden, em Cottbus, em todas as outras províncias. Não para cada chefe. E ele, depois de ler, nós dizíamos, não, você tem que dizer qual é a notícia principal. Então, eu penso que é este tipo de coisa que devemos encorajar. Por exemplo, eu estou muito satisfeito de saber o Bernardo, com a idade que tem como jovem, está a fazer isto que está a fazer. Isto é que é bom. Nós conseguimos pôr todos os moçambicanos, cada um a dizer que eu vou fazer isto, eu vou fazer televisão, eu vou fazer rádio, eu vou fazer jornal, o país vai crescer assim mesmo. É evidente que existem pessoas que não estão a acreditar. Assim como eu já ouvi pessoas a falar agora, em Moçambique não há nada, eu olho para aqueles jovens, mas você, doutor Dono, vê Dono, como você apareceu, doutor? Se não, isso aqui só havia a Universidade de Lourenço Marques. Aquela Lourenço Marques eram pretinhos que você contava. Eu disse até uma vez ao doutor Narciso Matos, doutor, não pode dizer a eles numa conversa que você estava na Humboldt Universidade, a Universidade de Humboldt, onde se estudava a elite alemã. Eu disse, mas se eu dizer que você é como era nosso chefe lá, é melhor que seja você a dizer. Então, eu tenho filhos que também têm formação superior, graças a Deus. Tenho uma filha minha que foi fazer um mestrado
em Londres, graças ao apoio que recebi do seu Sr. Presidente Nelson Rolihlahla Mandela. Mas então ela me pergunta, pai, estão a dizer que vocês andavam a pé? Quer dizer, é uma novidade. É uma novidade. Hoje ela já trabalha para o Banco Mundial, mas é isso que nós queremos. É os jovens saber que este país é deles e devem assegurar que o país não seja de ontem. O país de ontem é diferente do país de hoje. E é preciso uma ambição desmedida para que o moçambicano tenha a ambição de viver bem. De viver bem e muito bem. Eu sou desse grupo que defende. Penso que sabe quando eu tinha o meu banco, uma das missões que eu tinha no meu banco, Banco Mercantil de Investimento, era emprestar dinheiro aos jovens e dar-lhes um corpo de quadros que ajudavam-lhes a elaborar projetos. Estamos orgulhosos, já temos alguns jovens que são empresários graças ao apoio que nós demos. Vamos, deixa-me, se calhar, obedecer um intervalo. Voltamos já na segunda parte do nosso programa para darmos continuidade a esta conversa. Na verdade, a ideia deste programa é trazer essas conversas, essas histórias inéditas que muitos de nós não temos ideia de como custou, digamos assim, construir esse país, com todas as dificuldades, com todas as teses que podemos discutir. O fato de que o país está aqui, não colapsou, e cabe a nós, como estava aqui a dizer, a nova geração, receber esse testemunho e avançar. Então, nós voltamos dentro de instantes para continuar com o nosso programa. O Dr. Pedro Taima é o nosso convidado. Boa noite. Até já. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita. Hoje luta. O mundo está a mudar rapidamente. E a tecnologia tem sido a grande protagonista desta transformação. No programa Transformação Digital, irei conduzir conversas envolventes sobre inovação, novas tendências, inteligência artificial, empreendedorismo digital e muito mais. Este programa é o seu guia para entender como a revolução digital impacta negócios, carreiras e o nosso dia a dia no setor de tecnologias, mídia e telecomunicações. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita. Estamos de volta para a segunda parte do programa Moçambique 50 anos. Aqui conosco está o Dr. Pedro Taima. Falávamos na primeira parte da sua contribuição, tanto do ponto de vista daquilo que falamos do Banco de Moçambique, do lançamento da nova moeda metical, as peripécias que aqui falou, da sua contribuição na formação de jovens que foram enviados para o leste europeu. Mas o Dr. Pedro Taima é uma pessoa que foi de muitas missões. E uma delas também tem que ver com os nossos mineiros na África do Sul. Como é que vai para lá? Como é que recebe essa tarefa? Sai da Alemanha para a África do Sul, como é que isso foi? Muito obrigado. Bom, como sabe, eu da Alemanha terminei a minha missão em 1991. E no mesmo dia, quando chego no país, o presidente João Guido Santos já era presidente da República. E eu, quando fui chamado, pensava que era para dizer obrigado, porque você cumpriu a sua missão lá. Ele só disse, bom, você vai receber nova missão. Nova missão? Como? Disse, não, você vai para a África do Sul. Sabe que até lá nós não tínhamos relação diplomática. Eu posso dizer orgulhosamente que fui o primeiro diplomata a ser acreditado na África do Sul. Porque depois se criou a missão comercial
E eu acumulava com a exclusão de delegado do Ministério do Trabalho, porque os acordos com a África do Sul são de 1964. E estavam os minérios lá nas minas, e passado algum tempo, o Banco de Moçambique, tanto porque eu que tratava as coisas, então encarregou-me também de trazer, de ser o olheiro do Banco de Moçambique junto à África do Sul. Razão pela qual penso que também soube que eu comprei lá instalações em nome do Banco de Moçambique e vinha prestar contas no Banco de Moçambique, ao governador do Banco de Moçambique, e até terminar a minha missão. Como é que foi essa experiência de lidar com muita gente? Naquela altura eram quanto? Acima de 25 mil? Exato. Não, foi uma boa experiência, porque também adotei uma nova, não sei se vou dizer estratégia, que é de ir lá onde estavam as pessoas. Eu penso que acompanhou aquela coisa, o acidente que se deu em Arbesfontein, onde perdemos muitos compatriotas moçambicanos. E havia uma guerra entre os sul-africanos e os moçambicanos. E eu disse que queria ir lá. O governo da África do Sul disse, como? Ali você não pode ir. Eu disse, não, eu quero ir. Então, na altura, o presidente Mandela me perguntou, como é que é isso? Não, dê-me pessoas que eu vou propor para eu ir com ele lá. E, de facto, encarregou. Eu pedi para me dar 3/4 do ANC e fui para lá, devidamente escoltado. E lembro que tive um incidente, porque a jornalista que me acompanhava é Maria Trocato, aquela senhora branca da TV. E eles diziam assim, mas why you bring this white woman? Então eu disse, não, esta é uma moçambicana. É branca, mas é moçambicana. E ela também, com muita coragem, fez o seu trabalho. E conseguimos estancar, isto é, aquela greve. E os moçambicanos que tinham sido expulsos foram reintegrados. E os que perderam a vida receberam as devidas indemnizações. E foi um ato muito complicado para mim, por onde era perigo da vida, né? Eu podia ser morto. Mas depois acompanhamos os corpos também de Moçambique para vir explicar a cada família o que aconteceu. E não, também íamos na mina. Quer dizer, não é só dizer que o mineiro sofre. Eu tinha que tirar o fato, por fato macaco, por aquelas coisas todas. Então, uma das vezes, levei o nosso embaixador general Armando Penguene, e depois lá, o que tivemos? Houve um incidente. Vieram nos carregar para o chamado sala de segurança. E o embaixador disse, mas como é que você aguenta fazer esse trabalho? Mas é assim mesmo, recebemos a missão, mas conseguimos sair. Só quando saímos cá fora, porque eles esclarecem antes de você descer. E tens que assinar o documento. Se eu morrer é por minha conta. Quer dizer, então, cá em cima que nos vieram dizer, lembra aquele que vocês estavam a dialogar e morreram. E foi muito duro. Então, esta para mim foi também uma grande escola. E quando eu vejo isso, é por isso que eu valorizo muito o mineiro. O mineiro ganha dinheiro com base em muito sacrifício. E eu valorizo muito os mineiros por causa disso. Mas tenho a impressão de que, eu lembro, eu nasci num distrito lá, em Moene, e tinha muitos familiares mineiros. Acho que os primeiros ovos, pau, condilho que descarregaram, não chamavam. Eu com meus tios que eu conheci isso. Eles voltavam em dezembro, grandes festanças que não acabavam. Mas sinto que ultimamente parece que a condição do mineiro degradou-se um pouco. É a impressão minha. Ou é porque não tínhamos nada naquela altura, parecia muito que eles tinham. Não, tem razão. Uma delas é que, as esposas dos mineiros já vão para lá. Sim, naquela altura não ouvi. Naquela altura era por isso. Sim. E eu penso que também conheço a zona sul do país, Massinga, Moene, toda aqui a nossa zona, até aqui em casa. Você era homem quando tivesse ido, pelo menos uma vez na África do Sul. Só você é Johnny, só o Anunas. Você não foi no Johnny, não é homem. Eu só agora que fui trabalhar lá, é que percebi. Mas todos esses anos eu não sabia porquê.
Mas depois de entrar na mina e ver a forma como eles trabalham, a dureza e o perigo que passam todos os dias. Eu então vim dizer até meu pai estava vindo, porque o meu pai também foi mineiro, eu disse, papá, afinal de contas vocês tinham razão. Agora eu também já sei, estive lá, eu tive uma macroscópio. Meu pai, então vocês é chefe grande, como você? Porque no tempo deles também, o delegado não podia descer, não. O delegado não podia descer. Mas, então eu penso que tens razão. A mudança de fundo, mas mesmo assim, se vamos aqui em Chibuto, vamos aqui em alguns distritos, aqui em Mandiacase, mesmo lá em Massinga, em Moinho, se for a ver boa casa, é do mineiro. Era a galera do mineiro. Com aquela cisterna, não sei, é dos mineiros. Agora, o que é que nós temos que fazer? É, pouco a pouco, irmos transmitindo à nova geração, de que, afinal de contas, lá no campo pode-se viver bem. Que é aquilo que eles faziam. Eles traziam aquelas coisas da gasolina e construíam aqueles maçons. E nós não compreendíamos. Não compreendíamos porquê. Mas, afinal de contas, é isto mesmo. O mineiro, neste momento, mantém a forma de coisa. Mas essa questão de deixar a esposa ter de ir para lá, às vezes, essa senhora, quando vê que as condições são boas, ela fica 6 meses na África Azul e 6 meses vem ver uma jamba. Quando vem, deixa criar os filhos, exatamente. acaba ficando lá mais tempo. Então, isso é o que distorce um bocadinho. Mas também não é possível você não fazer abertura, por exemplo, isso já começou também no meu tempo, né? Em que nós sempre tivemos que dizer ao sul-africano, não, para os que são casados, vocês têm que arranjar condições para ele receber a esposa. E eu sei que foi muito difícil. Ele dizia, mas o acordo diz que é proibido. Não, é proibido o acordo no tempo colonial, mas esse acordo agora não vamos continuar. E eu lembro na alegria das senhoras, quando os primeiros casais, eu próprio recebi audiência, dizendo, olha, vocês não podem perturbar os maridos, porque os maridos estão a trabalhar, o trabalho é muito duro, mas também não é para ficar cá, porque aqui não há mais chama para vocês fazerem, senão todo o dinheiro que o marido vai ganhar, vocês vão gastar todo cá e depois, quando terminar a missão deles, vocês vão ficar pobres, mais pobres do que... sim. E eu penso que as senhoras são muito responsáveis, elas mantêm os lares, elas é que fazem, parece que o marido está presente. Exato. E, do ponto de vista do país, de facto, atravessamos esse período até 91, o país está aqui, está independente, está livre. O que gostaria que acontecesse no seu país? E qual é o papel da juventude nessa nova frente? Os 50 anos estão aqui, mas Moçambique, depois desses 50 anos, quais são os desafios, na sua opinião, que nós temos pela frente? A primeira coisa que me deixa muito feliz é que Moçambique já descobriu que é preciso definir uma agenda nacional. E sei, posso falar disso porque ela está depositada na Assembleia, não é? Ainda não aprovada, para 20 anos. Esse é o primeiro começo. E é positivo. Oxalá que não apareça alguém nos meter medo. Porque é aí onde Moçambique vai desenvolver. E o nosso presidente, Daniel Francisco Chapo, tem estado a falar várias vezes de que nós agora temos que lutar para a independência econômica. Para mim, esse é um discurso muito positivo. Não vamos ficar satisfeitos com a independência política, porque isso não é nada. Quer dizer, é nada, é um começo. Mas a independência econômica. Há dias eu vi um projeto que foi lançado em Avanza, na minha província, em Nimba, que é de processamento de gás e lá. Fiquei muito feliz. Fiquei satisfeito porque eu disse, afinal, é possível nós resolvermos os nossos problemas. E depois vamos ver, se mantermos esse espírito de luta e essa unidade nacional e essa força, e retiramos a palavra eu, falarmos como nós, um coletivo, somos moçambicanos, nós, havemos de fazer muita coisa. E vamos triunfar. Eu tenho a certeza que vamos triunfar. Há muitos moçambicanos compatriotas, mais patriotas, se calhar que eu, mas que andavam escondidos. Mas agora que é preciso pensar,
é preciso libertar os saberes. Já estão a aparecer, já estão a dar opiniões. E nós temos que encorajar o nosso presidente, que ele é jovem, em relação a mim, é jovem. Mas temos que encorajar, para ele não aparecer pessoas que lhe metem medo, a dizer que isto não há de dar nada. Há de dar, sim senhor, vamos cometer erros, sim senhor, nós também cometemos. Mas vamos cometer erros enquanto nós sabemos o que queremos. Vamos cometer erros enquanto vamos para a frente, enquanto estamos a construir o país. E o país, aqui, agora, vamos completar 50 anos, mas o país daqui a 50 anos será muito mais diferente. Se calhar havemos de produzir viaturas aqui elétricas e outras coisas. Os jovens não param de estudar, os jovens estão a estudar, os jovens estão a pensar, os jovens estão a investigar a ciência, e é isso que temos que encorajar. É evidente que há coisas que temos que resolver. Não podemos continuar a ir para o hospital e ter a aspirina, me mandar ir numa farmácia privada. Não faz sentido. Então, mas o novo ministro da Saúde, eu fico muito feliz, porque ele tem estado a dizer isso, não é vergonha. Ele tem estado a dizer que mas o medicamento saiu dos armazéns. Está onde? Está onde se o medicamento já saiu para aquela clínica, aliás, para aquele hospital. E então lá não está. Onde é que está? É essa coisa que temos que resolver. A questão dos jovens na educação. Estamos muito felizes porque já está-se a reintroduzir de novo a educação patriótica e a educação moral. Você se perguntar hoje quem mandou tirar, não vai apanhar. Se calhar eu também faço parte do grupo. Quer dizer, é preciso, como que um país, você não, pergunta assim agora no âmbito dos 50 anos, quem é que declarou a independência? Um jovem de 12º, às vezes do 2º, 3º, 4º ano da universidade. Ele vai te dizer que é o Eduardo Mundial. Sim, os meus próprios netos já disseram isso. Eduardo Mundial, como? Significa que aquilo que é importante, aquilo que faz um país existir, é dar educação moral, educação patriótica e dizer que nós somos moçambicanos. A nossa cultura é essa. Não podemos esconder. Essa coisa de que nós somos franceses, somos, não sei o que, tem que acabar. Nós somos moçambicanos. Eu até vou mais longe. Nós somos pretos. Nós somos pretos. Há moçambicano branco. Então nós somos moçambicanos também. Como eu. É original como eu. Mas não podemos. Na África do Sul, sabe que você encontra indivíduos lá, doutor, mas ele está a falar causa. Ou fala azul. Na administração pública. Ou fala azul. Você, quando falar inglês com alguns ministros lá, ou diretores nacionais, eles perguntam, o Banelo, quem é esse? Quando você é preto também. Então, é esta coragem que nós queremos. que se transmita, sobretudo, à nova geração. Para eles saberem, afinal, o que nós estamos a fazer. Eu não sou apologista daquele que tem medo de dar o poder aos jovens. Não, é o contrário. Eu sempre disse, mas se nós também fomos jovens. Se você ver o que é que nós fizemos, há de admirar. Mas como que deram tanto poder a esses indivíduos? Olha, a primeira coisa que tive é que havia muitas acumulações. Sabe que eu era juiz-presidente do Tribunal Judiciário, além do comandante militar. Cheguei no tribunal, o escrivão juntou aqueles processos todos e deixou em cima da mesa. Com aquela de que vamos ver o que eles vão fazer. Então eu também disse, bom, a esperteza do coelho eu conheço. Chamei escrivão-se. O que é isso? Diz, é preparação do julgamento. Para quando? É dia tarde. Você vai pegar nisto tudo, o título dele. Vai lá pegar nisto tudo e faz um resumo. Trazerão. Ele saiu e disse aos outros, sabe o que ele afinal é muito esperto. Porque ele estava com a cara de cor, como eu não sabia, havia de mostrar que eu sou chefe, fazer despojos de cabelo, nada. E ele me trouxe. E cada parecer, você aderia no Código Penal para confirmar se o que ele está dizendo tem nada a ver com aquilo que ele disse. E foi assim que nós fomos aprendendo. Então, aprendemos a governar. Agora, esses jovens não. Saem da universidade, já são doutores. Não, tem que fazer coisas diferentes e bem feitas. Tem que fazer coisas diferentes e bem feitas. Eu gosto muito de alguns jovens que às vezes pedem para falar comigo, só para eu conversar como estamos a fazer. E eles, depois no fim, dizem, muito obrigado porque você abriu esse mundo. Não sei se abrimos ou não, mas
Mas eu quero uma ideia aí de que também vocês mais velhos, mesmo já velhos, pá, continuam a querer se embarcar tudo, família. Não, como é que é isso? Também mais velhos que não querem deixar para os mais jovens. Eu penso que acompanhou o que aconteceu para o meu caso, por exemplo, em que quando chegou a altura para me desligar do estádio, eu só fui dizer para o presidente de olha, eu quero ir. E ele disse, não, fica mais 5 anos para transmitir aos jovens. Quando acabaram os 5 anos, fui dizer ao presidente que estava no poder, não, eu já não aceito mais prorrogação. E como vê, foi boa decisão que nós tomamos. Não é sair quando você nem acordar, não aguenta, mas não dá. E felizmente, eu aprendi quando fiz os meus 70 anos. No final de contas, eu tenho muitos amigos jovens. Apareceram lá alguns, eu não sei, já não me recordava deles. E estiveram lá a fazer o testemunho, uns até a dedicar mensagens que eu fiquei muito emocionado. Portanto, os jovens, aliás, os que são meus colegas, que não aceitam desligar-se do Estado quando já têm direito, quando já são cotas, eu penso que estão cometendo erros. Porque o tempo para ele poder aprender como é que a vida se faz é esse. Mais tarde, então, já não faz sentido. Penso que nós também temos que aceitar transmitir as experiências aos jovens. Porque se você transmite experiência aos jovens, você fica jovem. Se você transmite experiência aos jovens e aceita não ser obrigado a transmitir experiência, você fica jovem. Eu lá, quando estava no Ministério, era engraçado que as pessoas não me chamavam meu nome. Diziam, mais velho. E eu ficava satisfeito com essa palavra do mais velho. Em vez de ficar ofendido, mas há outros, quando você diz mais velho, ele fica muito zangado, já não fala mais contigo. Mas eu não. Desde o servente até o último diretor, quando dizia mais velho, eu ficava satisfeito. E aqueles que quiseram aprender, nós transmitimos a experiência. E os que não quiseram, pronto, deixamos. Já estamos mesmo quase. Parecia 50 minutos, parecia uma coisa muito tempo, mas a conversa acabou andando aqui. Se calhar uma mensagem para os moçambicanos por ocasião dos 50 anos, qual seria? A mensagem que nós podemos deixar para todos os moçambicanos do Rovuma, Maputo, do Zumba e Lico, é que este país é nosso, temos que nos orgulhar do nosso país. Não há ninguém que há de vir fazer as coisas, senão somos nós próprios moçambicanos. E ainda bem que já se lançou a tocha da unidade nacional. É isso, é um motivo para nós todos festejarmos, recordarmos o ontem. E também apelar a todos os moçambicanos para apoiar o nosso presidente da República, Daniel Francisco Chavo, porque mostrou que ele quer a união de todos os moçambicanos. Por isso que eu estou a dizer isso, porque viu aquele acordo que ele assinou. Aquele acordo é preciso coragem, aquele acordo não é brincadeira. E também saudar os jovens, mesmo os que estão na oposição, porque eles estão a fazer uma oposição construtiva. Penso que está a ver que agora a nossa Assembleia mudou de rosto. A Assembleia não é aquilo que era ontem, que só era insulto. Você abria a televisão, depois desligava para procurar filme, porque ali você não... Hoje não. Se os jovens que estão lá, penso eu que são do Podemos, do RDM e outros, estão com uma nova postura. Eles sabem o que é pátria. Estão a discutir as coisas como deve ser, com novas ideias, mas isso nós saudamos. Então, nós fazemos votos que Deus Todo-Poderoso ajude os moçambicanos a reconciliar-se e haver a unidade nacional efetiva. Esta seria a nossa mensagem. Por que a unidade nacional efetiva? A unidade nacional efetiva é aquela que não é o fingimento. É aquela onde nós já não podemos falar de ódio.
porque alguém é de um determinado partido que não é o meu. É aquela onde todos os moçambicanos se beneficiam das riquezas nossas. É aquela onde todos nós temos as mesmas oportunidades. E é aquela onde nós todos temos amizade real. Acho que faltou um pouco disso do passado. Faltou um pouco do passado. Faltou um pouco do passado. E penso eu que o caminho agora está aberto. Estamos a ir para o caminho correto. Porque esta questão de nós não estamos unidos não é boa coisa. A boa coisa é nós termos unidade. E numa família, se é aquele casou com o de Podemos, aquele casou com o de Renan, aquele casou com o MDM, não é nada isso. Aquele casou com a pessoa da Frelimo, não interessa. Não interessa. O que interessa é que nos apegamos. Eu tenho sorte, na minha família é assim, não é? Por exemplo, no início, muitos aqueles que casaram com a minha família e não são do nosso partido. Às vezes, quando vinham na minha casa, tinham um bocadinho de licença. Não, sente-se à vontade aqui. Não há problema aqui. Aqui não estamos a tratar partidos, estamos a tratar família aqui. E eles ficavam muito satisfeitos. Depois diziam, epa, o outro, você pode ir, ele recebe bem as pessoas. E penso que também não é grande segredo, penso que acompanhou que eu sou padrinho de casamento do Mateus Ngonhano, não é? Que era vice-chefe do Estado-Maior-General por parte da Renan. E foi um caricato, porque o meu passado não podia ser possível isso. Dois beligerantes em relações familiares. E eu, para aceitar não foi minha decisão também, né? Foi uma decisão superior. Mas mesmo assim, ele às vezes também dizia, sabe, diziam que aquele senhor não é fácil aproximar perto dele. Nós nos tratávamos padrinho, afilhado, até hoje. Até ele desaparecer agora, a família nós damos apoio até hoje. Ficou aqui um exemplo, mas acima de tudo foi uma conversa muito enriquecedora. A ideia é esta mesmo, que é trazer pessoas que, em primeira mão, possam contar aquilo que fizeram, o seu testemunho, do seu contributo pelo país. Por isso eu queria lhe agradecer em nome do MPC por dispensar este tempo para vir conversar aqui conosco e com a audiência aqui. E deixou aqui ficar, de facto, contribuições muito ricas para o futuro. O desafio é transformar isso em livro. Isso é importante também, porque muitas vezes estamos a perder referências. Eu acho que fica aqui também um desafio de trazer este livro para que fique registrado na história do nosso país. E para si, caro telespectador que nos acompanhou ao longo deste programa, muito obrigado. Nós voltamos na próxima oportunidade com mais uma personalidade que participou na construção do nosso país. Boa noite, até a próxima. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita.